Você já foi tratada, como se não tivesse valor? Hoje você vai conhecer Dona Conceição, 68 anos, que ouviu do patrão: se fechar esse contrato, a empresa é metade sua. O que ele não imaginava é que essa faxineira ia expor um esquema e mudar o destino de uma comunidade inteira. Fica até o final. Essa virada vai arrepiar. De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E se curte histórias de justiça e redenção, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Dona Conceição acordou às 4 da manhã, como fazia todos os dias há mais de 30 anos. Seus dedos calejados alcançaram o despertador antes mesmo que o alarme tocasse. Aos 68 anos, ela conhecia bem o peso da vida e o valor de cada centavo conquistado com o suor do próprio rosto. A pequena casa na periferia de São Paulo ainda dormia quando ela preparou seu café preto, sem açúcar, economia que aprenderá na infância e nunca abandonara. Vestiu o uniforme azul desbotado, prendeu os cabelos grisalhos em um coque firme e pegou a marmita que havia preparado na noite anterior. 2 conduções até o centro da cidade, onde ficava o imponente edifício da construtora Almeida e Rodrigues. Bom dia, seu Manuel cumprimentou o porteiro ao entrar pela porta de serviço, sempre às 6 em ponto. Bom dia, Dona Conceição. Cedo como sempre. Ela sorriu, mas seus olhos já mostravam o cansaço de uma vida inteira dedicada ao trabalho. Faxineira desde os 15 anos, Conceição criará 3 filhos sozinha após enviuvar jovem. Agora, trabalhava para ajudar a neta a terminar a faculdade de enfermagem, o orgulho de sua vida. O 20º andar era seu território. 5 salas comerciais, incluindo a suntuosa presidência da construtora, comandada pelo temido Augusto Almeida Filho. Rico, poderoso e conhecido por sua frieza nos negócios, o empresário de 55 anos construíra um império sobre os escombros de empresas menores que ele comprará e desmontara ao longo dos anos. Conceição começava sempre pela sala dele, antes que chegasse. Não por ordem, mas porque gostava do silêncio daquele ambiente antes que se enchesse de tensão. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto passava o pano nas estantes de mogno, reparou em alguns papéis deixados sobre a mesa. Não era sua intenção ler, aprenderá desde cedo a nunca mexer em documentos, mas uma palavra saltou aos seus olhos: demolição, Comunidade Santa Teresa. Seu coração disparou. Santa Teresa era onde morava, onde viviam mais de 200 famílias. Aproximou-se, as mãos tremendo. O projeto era claro: demolir toda a comunidade para construir um complexo de prédios de luxo. Prazo de despejo: 60 dias. Interessante, não acha? A voz grave de Augusto Almeida a fez pular de susto. Ele estava na porta, terno impecável, olhar gelado. Senhor Augusto, eu não estava lendo, eu só estava bisbilhotando onde não foi chamada. Ele avançou, tirando o paletó e jogando-o sobre a poltrona. Pessoas como você precisam aprender seu lugar. Desculpe, senhor, eu só vi sem querer. Sem querer. Ele riu, um som sem humor. Vou ser claro, dona faxineira. Aquela comunidade imunda está em um terreno que comprei legalmente. Vou construir ali o maior empreendimento da Zona Sul. E sabe o melhor? Não há nada que vocês possam fazer. Conceição sentiu as lágrimas queimarem, mas assegurou. Tinha orgulho demais para chorar na frente daquele homem. Senhor, ali vivem famílias inteiras, crianças, idosos. E isso é problema meu. Ele sentou-se à mesa, abrindo o laptop. Você está despedida. Pegue suas coisas e saia. Não tolero funcionários bisbilhoteiros. Mas, senhor, saia antes que eu chame a segurança. Conceição saiu daquela sala com a dignidade que a vida nunca conseguirá arrancar dela. Recolheu seus pertences do armário de limpeza, despediu-se de seu Manuel e saiu para a rua, o coração pesado mas a cabeça erguida. As semanas seguintes foram difíceis. Conceição procurou emprego, mas a idade sempre era um obstáculo silencioso. Vamos ligar, diziam, mas o telefone nunca tocava. O dinheiro contado foi diminuindo, e a preocupação aumentando. Foi sua neta, Isabela, quem trouxe a notícia que mudaria tudo. Vó, olha isso. A jovem chegou agitada, o celular na mão. Um escritório de advocacia está procurando pessoas afetadas por despejos ilegais. Eles trabalham de graça.
De graça? Isso não existe, minha filha. É verdade, vó. Chama a advocacia pro bono. São advogados que ajudam quem não pode pagar. O escritório ficava em um prédio modesto no Centro Velho. A advogada doutora Mariana Campos, uma mulher negra de uns 40 anos, recebeu Conceição com um sorriso genuíno. A senhora tem todos os documentos da comunidade? Tenho sim, doutora. Moro lá há 40 anos. Tenho contas de luz, água, tudo. Mariana folheou os papéis, os olhos brilhando de interesse. Dona Conceição, esse despejo tem irregularidades graves. O terreno foi vendido pela prefeitura sem respeitar o direito de posse de vocês. Vocês têm direito de uso capião. Uso, o quê? Uso capião. Quando alguém mora em um lugar por muito tempo, cuidando dele, esse lugar pode se tornar legalmente seu. A lei está do lado de vocês. Pela primeira vez em semanas, Conceição sentiu esperança. Mas tem mais, Mariana inclinou-se para a frente. Descobrimos que Augusto Almeida usou documentos falsos para acelerar a compra. Ele sabia que o terreno era disputado e forjou assinaturas de funcionários públicos. Isso é crime. Crime gravíssimo. Falsificação ideológica, corrupção ativa, despejo ilegal, ele pode perder tudo. Conceição respirou fundo. Não era mulher de vingança, mas pensou nas famílias, nas crianças, em sua neta que estudava tanto. O que preciso fazer? Precisamos reunir a comunidade. Todos precisam assinar uma ação coletiva. E... Mariana hesitou. E o que, doutora? Precisamos de provas concretas. A senhora disse que viu documentos na sala dele. Vi sim. Se conseguíssemos esses documentos. Conceição entendeu. Voltaria para aquele 20º andar. Conceição sabia que não seria fácil. Fora demitida, estava proibida de entrar. Mas havia trabalhado naquele prédio tempo demais para não conhecer seus segredos. Na quinta-feira à noite, quando o movimento diminuía, ela voltou. Usava um lenço na cabeça e óculos escuros, disfarce simples, mas eficaz. Seu Manuel já havia ido embora, substituído pelo porteiro noturno, um rapaz jovem que ela não conhecia. Entregas, disse, mostrando uma sacola de restaurante que comprará na esquina. 20º andar. O rapaz mal olhou para ela. Isso mesmo. O elevador subiu devagar, cada andar aumentando sua ansiedade. As mãos suavam. O coração batia descompassado. Aos 68 anos, ali estava ela, prestes a fazer algo que nunca imaginara. O corredor estava vazio e silencioso. A empresa funcionava até tarde, mas aquele andar costumava esvaziar depois das 7. Conceição sabia que Augusto tinha reunião externa, ouvirá os seguranças comentarem quando ainda trabalhava ali. A porta estava trancada, mas ela guardara a cópia da chave que usava para limpar. Mãos trêmulas, girou a fechadura. Clique. Abriu. A sala estava mergulhada na penumbra, apenas a luz da cidade entrando pelas janelas panorâmicas. Conceição foi direto à mesa, acendendo apenas o abajur. Os papéis não estavam mais ali. Procurou nas gavetas, trancadas. No armário, nada. O pânico começou a subir. Viera até ali, arriscara tanto. Então viu o cofre atrás do quadro. Todos pensavam que era decoração, mas Conceição o vira aberto uma vez, anos atrás. Afastou a pintura. Lá estava ele. Não sabia a senha, é claro. Mas conhecia Augusto, seu ego, sua arrogância. Tentou a data de fundação da empresa, gravada em placa de bronze na recepção, 15 de agosto de 1998. Nada. Tentou a data de nascimento dele, que vira uma vez em um documento, 22 de março de 1969. Nada. As mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar. Mais uma tentativa errada e o alarme dispararia. Respirou fundo, fechou os olhos. Lembrou-se de uma conversa que ouvirá, Augusto ao telefone, vangloriando-se. Meu primeiro milhão, dia 7 de dezembro de 1995, nunca esqueço. Com dedos trêmulos, digitou, 7 de dezembro de 95. Clique. O cofre abriu. Lá dentro, pastas organizadas. Contratos, documentos e uma pasta vermelha marcada Santa Teresa,
confidencial. Conceição pegou-a com mãos trêmulas. Dentro, tudo, os documentos forjados, e-mails impressos coordenando propina, plantas do projeto, cálculos de lucro obscenos. Era tudo que Mariana precisava. Tirou o celular. Isabela lhe ensinara a fotografar. Com dedos desajeitados mas determinados, fotografou página por página. Foi quando ouviu vozes no corredor. Riso de Augusto. Reunião terminou mais cedo. Preciso pegar uns documentos. Conceição congelou. O pânico a paralisou por segundos preciosos. A chave girava na fechadura. Conceição guardou o celular, fechou a pasta vermelha e, sem tempo de devolvê-la ao cofre, a enfiou dentro da blusa. Fechou o cofre como pôde, recolocou o quadro torto e olhou desesperada ao redor. Não havia saída. A porta se abriu. Augusto entrou, acendendo a luz. Parou ao ver alguém ali. O que? Seus olhos se arregalaram ao reconhecê-la. Você. Conceição ergueu a cabeça. Já que fora pega, enfrentaria com dignidade. Eu, sim, senhor. Como ousa entrar aqui? Estou chamando a polícia agora. Ele pegou o telefone. Pode chamar, Conceição disse, a voz mais firme do que esperava. Mas acho que o senhor vai querer ouvir o que tenho a dizer primeiro. Algo em seu tom fez Augusto hesitar. Estou ouvindo. Mas seja rápida. O senhor acha que pode passar por cima de todo mundo, não é? Que dinheiro e poder dão direito de destruir vidas. Poupe-me do discurso moralista. Minha comunidade não vai sair, Conceição continuou. Descobrimos suas fraudes, senhor Almeida. As assinaturas falsas, a propina, tudo. Augusto empalideceu, mas rapidamente recuperou a compostura. Você não tem prova nenhuma. Não tenho. Conceição permitiu-se um pequeno sorriso. Está bem certo disso. O silêncio se estendeu. Augusto olhou para o quadro. Estava torto. Correu até o cofre, abriu com dedos nervosos. A pasta vermelha não estava lá. Você roubou documentos confidenciais. Ele estava vermelho de raiva. Isso é crime. Vou. Vai o quê? A voz veio da porta. Era Mariana, a advogada, entrando com 2 policiais. Vai denunciar que roubaram provas dos seus próprios crimes. Augusto ficou lívido. Como? A dona Conceição estava usando um microfone. Mariana sorriu. Gravamos tudo. Inclusive você acabou de confirmar que havia documentos comprometedores no cofre. Isso é ilegal. Invasão, gravação sem consentimento. Descubra uma coisa, Dr. Augusto, um dos policiais avançou. Essas evidências foram obtidas em situação flagrante de crime continuado. E temos mandado de busca e apreensão. O policial mostrou o documento. Mariana se aproximou de Conceição. A senhora está bem? Conceição acenou que sim, tirando a pasta de dentro da blusa e entregando-a. Tudo está aqui, doutora. Enquanto os policiais revistavam a sala e apreendiam documentos, Augusto caiu sentado em sua poltrona de couro. Toda a arrogância, toda a prepotência haviam evaporado. Acabou, ele murmurou. Vou perder tudo. Não necessariamente, Mariana disse. Todos olharam para ela. Mariana abriu sua pasta, retirando vários documentos. Doutor Augusto, o senhor está em uma situação delicada. As provas que temos são suficientes para uma condenação de 5 a 12 anos. Falsificação ideológica, corrupção, despejo ilegal, a lista é longa. Augusto não respondeu, olhando para as próprias mãos. Mas Mariana continuou, existe uma alternativa. Qual? A voz dele era apenas um sussurro. Um acordo. O senhor doa o terreno da comunidade Santa Teresa para os moradores, em regime de propriedade coletiva. Paga a indenização pelos danos morais causados. E ela fez uma pausa dramática. E investe em um projeto social na comunidade. Creche, posto de saúde, centro comunitário. 5 milhões de reais ao longo de 2 anos. 5 milhões. Augusto engasgou. Isso vai quebrar a empresa. Não vai, Mariana rebateu. Consultamos seus balanços públicos.
O senhor tem patrimônio suficiente. Vai doer no bolso, mas não vai à falência. E se eu recusar? Processo criminal, exposição na mídia, prisão provável. Escolha. O silêncio na sala era denso. Conceição observava aquele homem poderoso, reduzido, e não sentiu prazer algum. Apenas um vazio triste. Por que está fazendo isso? Augusto olhou para ela. Eu a despedi, humilhei. Por que não me deixa apodrecer na cadeia? Conceição pensou antes de responder. Porque aprendi que a vingança não constrói nada, senhor Augusto. Mas a justiça pode transformar. Se o senhor usar seu dinheiro e poder para o bem, talvez ainda encontre algum sentido no que fez. Algo brilhou nos olhos de Augusto. Arrependimento? Vergonha? Conceição não soube dizer. Eu aceito, ele disse finalmente. Farei o acordo. As semanas seguintes foram um turbilhão. A notícia se espalhou. Poderoso empresário fechava acordo após ser flagrado em fraude. Os jornais especulavam, mas os termos exatos foram mantidos em sigilo judicial. Conceição voltou à comunidade como heroína. A assembleia que ratificou a doação do terreno foi emocionante. Família chorando, abraços, comemorações. Pela primeira vez em décadas, aquelas pessoas teriam segurança, dignidade. Vó, tem uma pessoa querendo falar com você. Isabela apareceu uma tarde, semanas depois. Era Augusto. Ele estava diferente. Mais magro, olheiras profundas, mas algo em seus olhos havia mudado. Dona Conceição, posso conversar? Ela o convidou para sentar na varanda de sua pequena casa, agora legalmente sua. Vim agradecer, ele começou, as palavras difíceis. Sei que sou absurdo, mas a senhora me salvou. Como assim? Passei a vida inteira acumulando dinheiro, poder. Destruí empresas, pessoas, famílias. Achei que isso era sucesso. Ele olhou para as próprias mãos. Estava vazio. Completamente vazio. E cego demais para perceber. Conceição serviu café, gesto automático de décadas de hospitalidade. E agora? Agora estou tentando consertar. Não só aqui em Santa Teresa. Revisei todos os meus negócios. Devolvi empresas que tinha roubado. Paguei indenizações. Demiti pessoas corruptas. E a construtora? Mudou. Completamente. Construímos habitação popular agora. Projetos sociais. Lucro menor, mas... Ele sorriu, um sorriso genuíno que Conceição nunca vira. Durmo à noite. Os meses passaram como folhas levadas pelo vento. A comunidade Santa Teresa floresceu. A creche abriu com capacidade para 100 crianças. O posto de saúde atendia 300 famílias por semana. O centro comunitário oferecia cursos profissionalizantes, reforço escolar, atividades para idosos. Conceição, que nunca parara de trabalhar na vida, agora coordenava voluntários na creche. Adorava ver as crianças correrem, brincarem, crescerem em segurança. Foi em uma tarde de sábado que Augusto apareceu novamente. Dona Conceição, preciso falar com a senhora. Ela o recebeu, já acostumada com suas visitas. Nos últimos meses, ele aparecia regularmente para acompanhar os projetos. Sempre educado, sempre respeitoso. Trouxe uma proposta, ele disse, abrindo uma pasta. Conceição suspirou. Senhor Augusto, já conversamos sobre isso. Não vou aceitar dinheiro. Fiz o que fiz porque era certo, não por interesse. Não é dinheiro. É outra coisa. Ele estendeu documentos. Conceição pegou, confusa. O que é isso? A construtora Almeida e Rodrigues está se reestruturando. Vamos virar uma cooperativa focada em habitação social. E eu preciso de alguém no conselho administrativo. Alguém que entenda o que as pessoas realmente precisam. Alguém com integridade. Conceição arregalou os olhos. O senhor está me oferecendo um lugar no conselho, salário justo, benefícios e voz nas decisões. A senhora conhece construção, trabalhou limpando obras a vida inteira. Viu de tudo. Sua experiência é valiosa. Mas eu mal sei ler contratos. Aprende.
Tem assessoria jurídica para isso. O que não se aprende é caráter, Dona Conceição. E a senhora tem de sobra. Ela estava em choque. Aquele homem que a humilhara, que a despedira, agora lhe oferecia. E tem mais, Augusto continuou. Sua neta, Isabela. Soube que se formou em enfermagem. Se formou sim, com honra, Conceição disse com orgulho. O posto de saúde aqui precisa de enfermeiros. Salário compatível com o mercado, plano de carreira. Ela se interessa. Conceição sentiu os olhos marejarem. Por que está fazendo isso? Augusto olhou pela janela, para a comunidade que quase destruíra e agora ajudava a construir. Porque aprendi que poder não é quanto você pode tirar dos outros, mas quanto você pode dar. A senhora me ensinou isso, Dona Conceição. Sem saber, sem tentar, apenas sendo quem sempre foi. Ele se levantou para sair, mas Conceição o deteve. Espere. Ela olhou os documentos, o coração acelerado. Tantos anos lutando, ralando, sobrevivendo. E agora? Eu aceito. Mas com uma condição. Qual? Metade dos lucros da cooperativa vai para fundo social. Sem negociação. Augusto sorriu. Fechado. A assembleia que formalizou a nova estrutura da cooperativa foi histórica. Mais de 200 pessoas acompanharam, muitas da própria comunidade Santa Teresa. Augusto apresentou os números, os projetos futuros, a missão renovada da empresa. E então chamou Conceição ao palco. Apresento a vocês a mais nova conselheira administrativa da Cooperativa Habitacional Santa Teresa, Dona Conceição Aparecida dos Santos. Os aplausos foram ensurdecedores. Conceição, sempre tão confortável na invisibilidade, sentiu-se exposta. Mas Isabela, na primeira fila, chorava de orgulho, e isso bastava. Eu não sei fazer discursos bonitos, Conceição começou, a voz tremendo. Passei a vida inteira limpando o chão, e não tenho vergonha disso. Foi com esse trabalho honesto que criei meus filhos, ajudei minha neta. Ela olhou para Augusto. Mas aprendi uma coisa nesses meses todos. A gente pode mudar. Não importa quão fundo a pessoa caiu, sempre dá para levantar. O senhor Augusto fez coisas terríveis. Mas teve coragem de reconhecer e mudar. Isso vale mais que qualquer coisa. Mais aplausos. Conceição continuou. E quero dizer para todos aqui, essa cooperativa não é do senhor Augusto. Não é minha. É de vocês. É nossa. Cada tijolo que colocarmos, cada família que ajudarmos, é construção de um mundo melhor. Quando desceu do palco, estava exausta mas feliz. Isabela a abraçou forte. Vó, estou tão orgulhosa de você. E eu de você, minha neta. Enfermeira formada, empregada. Seu avô estaria tão feliz. As duas choraram juntas, lágrimas de alegria e alívio. Os primeiros meses no conselho foram desafiadores. Conceição teve que aprender vocabulário novo, entender planilhas, participar de reuniões longas. Mas descobriu que sua experiência prática valia ouro. Quando arquitetos apresentavam projetos bonitos mas impraticáveis, ela apontava os problemas. Quando contadores propunham cortes, ela defendia a qualidade. Uma casa não é só parede e teto, dizia sempre. É onde a vida acontece. Tem que ser feita com respeito. Augusto, surpreendentemente, tornou-se um aliado. Nas reuniões, sempre perguntava a opinião dela. Aprendeu a ouvir, algo que nunca fizera antes. Certa vez, após reunião particularmente tensa sobre orçamento, ele a chamou de lado. Dona Conceição, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Como a senhora consegue? Fui tão cruel com a senhora, quase destruí tudo que tinha. E mesmo assim, me tratou com dignidade. Ajudou na minha redenção. Conceição pensou antes de responder. Minha mãe me ensinou uma coisa, senhor Augusto. Ela dizia, Conceição, não importa como te tratam. Importa quem você escolhe ser. Eu escolhi não deixar sua maldade me transformar em alguém maldoso também. Ele acenou, os olhos úmidos. A senhora é uma pessoa melhor do que eu jamais serei. Não é competição, Conceição sorriu. E você está melhorando a cada dia.
Um ano depois do dia em que fora despedida daquela sala no 20º andar, Conceição estava em outra sala, dessa vez, como conselheira. A cooperativa crescerá. 3 comunidades haviam recebido projetos habitacionais. 200 famílias tinham casa própria pela primeira vez na vida. A reunião daquele dia era especial. Augusto anunciaria uma mudança importante. Caros conselheiros, ele começou, formal. Passei o último ano refletindo sobre o futuro dessa cooperativa. E cheguei a uma conclusão: ela não pode depender de mim. Silêncio na sala. Por isso, estou transferindo metade das minhas cotas para um fundo comunitário, administrado por representantes eleitos das comunidades atendidas. E a outra metade? Ele olhou diretamente para Conceição. Será dividida entre os conselheiros atuais, proporcionalmente ao tempo de serviço e contribuição efetiva. Houve murmúrios surpresos. Mas Sr. Augusto, um dos conselheiros, protestou: isso significa que você perde o controle da empresa. Exatamente, Augusto sorriu. E é justamente o que precisa acontecer. Essa cooperativa nasceu dos meus erros, mas precisa crescer longe deles. Precisa pertencer às pessoas que realmente a construíram. Conceição ficou em choque. Aquilo significava que ela, uma ex-faxineira, seria dona de parte de uma empresa multimilionária. Não posso aceitar isso, ela disse, levantando-se. Por quê? Augusto perguntou. Por quê? Porque não é certo. Eu não investi dinheiro, não. Investiu algo muito mais valioso, Dona Conceição. Investiu sabedoria, integridade, propósito. Sem a senhora, essa cooperativa não existiria. Sem a senhora, eu ainda seria aquele homem horrível que a despediu. Os outros conselheiros aplaudiram. Conceição sentou-se, atordoada. A votação foi unânime. A nova estrutura foi aprovada. Quando a reunião terminou, Conceição saiu para a varanda do escritório. A vista dali era diferente daquela do 20º andar. Menos imponente, talvez, mas mais humana. Augusto se juntou a ela. Está bem. Estou processando, ela admitiu. É muita mudança. Para mim também. Mas é a mudança certa. Ficaram em silêncio, observando o movimento da cidade. Sabe o que é engraçado? Conceição disse. Se o senhor não tivesse me despedido naquele dia, nada disso teria acontecido. Às vezes, nossos piores erros nos levam aos melhores destinos, Augusto refletiu. Mas só se tivermos a humildade de aprender com eles. E a coragem de mudar, Conceição completou. Isso também. Nos meses seguintes, a história da cooperativa ganhou a imprensa. Jornais publicaram reportagens sobre o empresário que se redimiu e a faxineira que virou conselheira. Programas de TV os convidaram. Universidades os chamaram para palestras. Conceição odiava a exposição, mas entendia sua importância. É para mostrar que mudança é possível, Isabela convencia. Que pessoas comuns podem fazer diferença. E faziam. A cooperativa inspirou outras iniciativas. Empresários procuravam Augusto querendo replicar o modelo. Comunidades procuravam Conceição pedindo orientação. 2 anos após aquela manhã fatídica, a cooperativa inaugurou seu maior projeto. Um complexo habitacional com 500 unidades, creche, escola, posto de saúde e centro cultural. Tudo construído com materiais sustentáveis, design acessível e, mais importante, participação ativa dos futuros moradores em cada etapa do projeto. A cerimônia de inauguração reuniu autoridades, imprensa e principalmente as famílias que receberiam as chaves. Conceição, agora com 70 anos, estava no palco. Ao seu lado, Augusto, visivelmente emocionado. À frente deles, centenas de rostos esperançosos. Quando eu era criança, Conceição começou seu discurso. Minha mãe dizia que casa era mais que teto. Era raiz. Era memória. Era futuro. Perdi minha mãe jovem, mas guardei essas palavras. Ela olhou para as famílias. Cada um de vocês vai ter sua raiz agora. Sua memória. Seu futuro. E espero que, nessas casas, vocês criem filhos que saibam o valor da dignidade. Que entendam que todo trabalho honesto merece respeito. Que nunca olhem para uma faxineira, um pedreiro, um porteiro, e vejam alguém menor.
A emoção era visível em cada rosto. Porque foi uma faxineira que começou tudo isso. Não com poder ou dinheiro, mas com coragem de enfrentar o que era errado. Os aplausos foram calorosos e longos. Augusto abraçou Conceição, e pela primeira vez, ela sentiu que aquele abraço era de igual para igual. Após a cerimônia, uma senhora idosa se aproximou, apoiada em uma bengala. Dona Conceição, sou Maria José. Recebi apartamento aqui, no 3º andar. Que bom, Dona Maria. Vai ser muito feliz aqui. Queria agradecer. Tenho 75 anos. Passei a vida em barraco de madeira, com medo de chuva, de despejo. Agora. Ela chorou. Agora vou ter meu cantinho de verdade. As duas se abraçaram, duas mulheres que conheciam o peso da luta, o gosto da vitória. Isabela, agora coordenadora de enfermagem do posto de saúde do complexo, observava de longe, o orgulho estampado no rosto. À noite, em casa, Conceição tirou os sapatos desconfortáveis e sentou-se em sua poltrona favorita. Pegou a foto do marido falecido, emoldurada na mesinha. Conseguimos, amor. Nossa neta está formada, empregada. Ajudamos centenas de famílias. Quem diria, né? Uma faxineira mudando o mundo. Ela sorriu, guardando a foto com carinho. O 3º ano da cooperativa trouxe novos desafios. A crise econômica apertava o país, financiamentos ficavam mais difíceis, custos de material subiam. Em reunião tensa, alguns conselheiros sugeriram reduzir o padrão das construções. Se usarmos material mais barato, conseguimos atender mais famílias, argumentou um deles. Mais barato significa pior qualidade, Conceição rebateu. Significa que em 5 anos essas casas vão ter problemas. É empurrar o problema para frente. Mas é isso ou construir menos unidades, outro conselheiro insistiu. A discussão se acalorou. Augusto mediava, mas pela primeira vez estava dividido. O empresário nele via a lógica dos números, mas o homem transformado entendia o argumento de Conceição. Vou contar uma história, Conceição disse, sua voz cortando a discussão. Quando meu marido morreu, fiquei com 3 crianças pequenas e uma casa caindo aos pedaços. Um vizinho se ofereceu para consertar o teto. Barato. Muito barato. Todos a ouviram em silêncio. Aceitei porque não tinha escolha. 6 meses depois, choveu forte e o teto desabou. Por pouco não matou meu filho mais novo. Gastei o dobro para consertar de novo, dessa vez direito. Aprendi que barato sai caro. Mas principalmente, aprendi que quando você constrói algo para os pobres achando que pode ser inferior, você está dizendo que essas vidas valem menos. O silêncio na sala era profundo. Os ricos têm casa boa, ela continuou. Por que os pobres não podem ter? A gente merece menos porque tem menos dinheiro. Mas Dona Conceição, o conselheiro tentou argumentar, é questão de viabilidade econômica. Então a gente vira empresa comum de novo? Ela olhou ao redor. Largamos nossos princípios na primeira dificuldade. Augusto finalmente se pronunciou. Dona Conceição tem razão. Vamos procurar outras soluções. Renegociar com fornecedores, buscar parcerias, reduzir custos administrativos. Mas não vamos reduzir qualidade. Essa é nossa linha inegociável. A votação foi apertada, mas a proposta de manter o padrão venceu. Após a reunião, Augusto chamou Conceição. Obrigado. Você me impediu de cometer o mesmo erro de novo. Qual erro? Colocar lucro acima de pessoas. É tentador, Dona Conceição. A lógica empresarial puxa para esse lado. Ter você aqui é ter minha consciência do lado de fora. Não sou sua consciência, ela sorriu. Você tem a sua. Só precisa ouvir ela. A solução veio de onde menos esperavam. Uma reportagem sobre a cooperativa chamou a atenção de investidores de impacto social, fundos internacionais que investiam em projetos com retorno social além do financeiro. As negociações foram longas, mas resultaram em financiamento significativo a juros subsidiados. A cooperativa não só manteve o padrão como expandiu. Mais 2 complexos foram iniciados, em cidades diferentes. Foi durante a construção do 4º complexo que o passado voltou a bater a porta. Um dos empreiteiros originais de Augusto, Paulo Mendes,
apareceu no escritório sem avisar. Augusto! Quanto tempo! A alegria forçada não enganou ninguém. Paulo era do tempo antigo, quando a empresa ainda operava nos limites da ética, e frequentemente os ultrapassava. Paulo! Não esperava te ver. Soube dos seus projetos. Muito bonito, muito nobre. O sarcasmo era mal disfarçado. Mas vim fazer uma proposta de negócio. Tenho um terreno, área nobre, dá para fazer um empreendimento de luxo. Lucro garantido. Estou oferecendo sociedade. Não fazemos mais esse tipo de projeto, Augusto disse, firme. Ah, qual é? Essa história de cooperativa é boa para a imprensa, mas negócio é negócio. Você sempre soube disso. Conceição, que organizava documentos no canto da sala, sentiu o clima mudar. Augusto estava tenso. Paulo, minha resposta é não. Obrigado pela oferta. Tem certeza? Paulo se inclinou, a voz baixa mas ameaçadora. Porque tenho uns documentos antigos. Projetos que você e eu fizemos juntos. Coisas que a imprensa adoraria saber. Chantagem. Clara e direta. Augusto ficou pálido. Conceição viu o pânico em seus olhos. Todo o trabalho de redenção, toda mudança, poderia ruir. Quanto você quer? Augusto perguntou, derrotado. Não quero dinheiro. Quero você de volta ao jogo de verdade. Essa cooperativa é perda de tempo. Volte a ser quem você era. Foi quando Conceição se levantou. O senhor vai sair agora, ela disse, a voz calma mas firme. Quem é você? Paulo a olhou como se olhasse um inseto. Sou conselheira desta cooperativa. E o senhor não é bem-vindo aqui. Conselheira? Ele riu. Deixa os adultos conversarem, querida. Eu disse para sair. Algo no tom de Conceição fez Paulo hesitar. Era a mesma firmeza que ela usará ao enfrentar Augusto anos atrás. A dignidade de quem não teme porque não tem nada a perder. Augusto, vai deixar a secretária falar assim comigo? Ela não é secretária, Augusto disse, encontrando sua voz. É conselheira. E tem razão. Você precisa sair. Está cometendo um erro. Não. O erro seria aceitar sua proposta. Augusto se levantou. Pode publicar o que quiser, Paulo. Não escondo mais meu passado. Já admiti meus erros publicamente. Paguei por eles. Se há mais coisas, vou enfrentar também. Mas não volto a ser quem eu era. Paulo ficou em choque. Aquilo não estava no script. Você enlouqueceu. Essa gente simples te deixou mole. Não, Augusto sorriu. Me deixou humano. Quando Paulo saiu, batendo a porta, Augusto desabou na cadeira. Ele vai fazer isso. Vai publicar tudo. Deixe, Conceição disse. A verdade sempre vem à tona. Melhor enfrentar com dignidade que viver com medo. Mas e a cooperativa? A reputação? Se for para acabar, que acabe com a gente de cabeça erguida. Mas não vai acabar. As pessoas sabem quem você é hoje. E isso vale mais que quem você foi. Paulo cumpriu a ameaça. Uma semana depois, um site sensacionalista publicou: documentos revelam passado obscuro de empresário do bem. Detalhava fraudes antigas, propinas, projetos suspeitos. A repercussão foi imediata. A imprensa cercou o escritório. Acionistas ficaram nervosos. Alguns dos novos parceiros ameaçaram romper contratos. Augusto convocou entrevista coletiva. Vim aqui assumir responsabilidade, ele começou, diante de câmeras e microfones. As reportagens estão corretas. Fiz tudo aquilo e mais. Fui corrupto, antiético, destrutivo. Jornalistas anotavam freneticamente. Mas isso foi quem eu era. Não quem eu sou. Passei os últimos 3 anos tentando consertar meus erros. Não apago o passado, eu sei. Mas é tudo que posso fazer, tentar ser melhor a cada dia. Senhor Almeida, um jornalista perguntou, o senhor não acha que essa cooperativa é só fachada para limpar sua imagem? Antes que Augusto respondesse, Conceição se levantou. Ela estava na primeira fila, convidada por Augusto. Posso responder? O jornalista, surpreso,
Acenou que sim. Meu nome é Conceição. Fui faxineira dele. Ele me despediu, me humilhou, quase destruiu minha comunidade. Sua voz era clara, firme. Tenho todo motivo para odiá-lo. Mas não odeio. Sabe por quê? Silêncio total na sala. Porque vi ele mudar. De verdade. Não foi fácil, não foi rápido. Mas foi real. E se a gente não acreditar que pessoas podem mudar, que esperança a gente tem? Ela olhou para Augusto. Ele não é perfeito. Nenhum de nós é. Mas é honesto agora. E isso, para mim, vale mais que um passado limpo com presente sujo. O vídeo viralizou. Faxineira defende ex-patrão que a humilhou foi manchete por dias. Artigos analisavam redenção, perdão, segunda chances. A opinião pública se dividiu. Alguns viam manipulação. Outros, esperança. Mas a maioria reconhecia algo raro, transformação genuína. Os contratos que ameaçavam cancelar foram mantidos. Novos parceiros apareceram, justamente pela transparência. A cooperativa não apenas sobreviveu, fortaleceu-se. 3 meses depois, uma universidade federal ofereceu a Conceição um título de doutora honoris causa em serviço social. Mas eu mal terminei o primário. Exatamente por isso, explicou o reitor. A senhora representa o conhecimento que vem da vida, da luta, da dignidade mantida apesar de tudo. É o tipo de sabedoria que não se aprende em livros. A cerimônia foi emocionante. Conceição, com beca e capelo, chorou do início ao fim. Isabela, na plateia, não estava melhor. Nunca imaginei, Conceição disse em seu discurso de agradecimento, que uma dia estaria aqui. Mas a vida ensina que não existe lugar que não seja nosso se a gente tem coragem e dignidade. 5 anos após aquela manhã em que fora despedida, Conceição estava novamente em um 20º andar. Mas dessa vez, era o andar da nova sede da Cooperativa Habitacional Santa Teresa, e ela estava lá como vice-presidente do conselho. A cooperativa agora operava em 7 estados. Mais de 3.000 famílias tinham casa própria. Dezenas de creches, postos de saúde e centros comunitários funcionavam. O modelo inspirara políticas públicas. Augusto, que se afastara progressivamente da gestão para dar espaço a novos líderes, estava na reunião especial daquele dia. 5 anos, ele disse, contemplativo. Parece impossível que tanto mudou. Mudou porque você deixou mudar, Conceição respondeu. Nós deixamos mudar, ele corrigiu. Isso nunca foi só sobre mim. A reunião era para decidir o próximo grande projeto, uma escola técnica para formar profissionais de construção civil, com ênfase em sustentabilidade e arquitetura social. Vamos precisar de diretor, um conselheiro apontou. Alguém que entenda tanto a parte prática quanto a missão social. Todos olharam para Conceição. Ah não, ela protestou. Tenho 73 anos. Quero sossegar. Dona Conceição Isabela, agora também conselheira, sorriu. Quando foi a última vez que a senhora ficou um dia inteiro sem fazer nada? Conceição resmungou. Tinha razão. Tá bom. Mas só até achar alguém melhor. Nunca vamos achar, Augusto riu. A escola foi inaugurada 1 ano depois. Primeira turma, 50 alunos, todos de comunidades carentes, todos com bolsa integral. Metade eram mulheres, algo raro na construção civil. Conceição, como diretora, fazia questão de conhecer cada aluno pessoalmente. Suas histórias ecoavam a dela: luta, determinação, sonhos. Vocês não estão aqui por caridade, ela dizia sempre. Estão aqui por direito. Talento não tem classe social. Oportunidade é que tem. Um dos alunos, Rodrigo, jovem de 19 anos de uma favela da Zona Norte, a procurou um dia. Dona Conceição, posso perguntar uma coisa? Claro, filho. É verdade que a senhora era faxineira? Era sim. Por mais de 50 anos. E não tem vergonha? Conceição o olhou nos olhos. Vergonha? Tenho orgulho. Cada chão que lavei, cada banheiro que limpei, foi com dignidade. Trabalhei honesto, criei minha família, mantive minha honra. Por que teria vergonha? Rodrigo sorriu, os olhos úmidos. Minha mãe é faxineira. Às vezes eu sinto, sabe,
vergonha dela. Então você está com vergonha da pessoa errada, Conceição disse, firme mas gentil. Sua mãe é heroína. Te criou com trabalho honesto, te botou na escola. Se tem alguém para ter orgulho aqui, é ela. O rapaz acenou, emocionado. Vou dizer isso para ela hoje. E diga também que o filho dela vai ser arquiteto. Que vai construir casas dignas para pessoas como ela. Isso é o que importa. À noite, Conceição voltava para casa de metrô, como sempre fizera. Podia ter motorista, mas gostava da proximidade com a vida real. No vagão lotado, uma mulher jovem, uniformizada, carregava baldes e panos de limpeza. Conceição viu em seus olhos o cansaço que conhecia tão bem. Boa noite, ela sorriu. Boa noite, a mulher respondeu, surpresa com a gentileza. Trabalha de faxineira? Trabalho sim, senhora. Profissão bonita. Deixa tudo limpo, organizado, digno. Já fui faxineira há 50 anos. A mulher a olhou diferente. E agora? Agora dirijo uma escola. Mas faxineira sempre serei no coração. Desceu em sua estação, deixando a mulher pensativa. Em casa, Isabela estava esperando com notícia. Vó, fui promovida. Vou coordenar o Programa Estadual de Saúde Comunitária. Conceição a abraçou forte, o coração transbordando. Seu avô está olhando lá de cima, orgulhoso. E você, vó, está feliz? Conceição pensou. Olhou ao redor, a casa simples mas confortável, legalmente sua. Pensou na neta formada, empregada, crescendo. Nas 3.000 famílias com casa própria. Nos alunos aprendendo. Em Augusto, transformado. Sabe o que aprendi, minha filha? Felicidade não é ter tudo. É saber que o que você fez importou. Que você deixou o mundo um pouquinho melhor. E sim. Ela sorriu, olhos marejados. Estou feliz. Muito feliz. Naquela noite, antes de dormir, Conceição pegou seu diário, hábito que adotará nos últimos anos. Querido diário, escreveu com letra caprichada, hoje pensei em tudo o que aconteceu. O desprezo que sofri, a humilhação, o medo. Mas também a coragem, a mudança, a vitória. Se pudesse voltar e evitar tudo, não evitaria. Porque foi na humilhação que encontrei minha força. Foi na injustiça que descobri minha voz. Foi na queda que outros aprenderam a levantar. A vida é engraçada sim, às vezes, nossos piores momentos escondem nossos maiores propósitos. Sou grata. Por tudo. Fechou o diário, apagou a luz e dormiu o sono tranquilo de quem sabe que viveu bem e lutou pelo certo. Lá fora, a cidade continuava. Milhões de histórias se desenrolando. Faxineiras limpando chãos, empresários tomando decisões, pessoas lutando, sonhando, mudando. E em algum lugar, em um prédio alto, à luz de um escritório ainda acesa, Augusto Almeida trabalhava em um novo projeto, não para ganhar mais, mas para dar mais. A transformação estava completa. O círculo, fechado. E a história, apenas começando. Fim. Não importa de onde você vem, mas para onde você vai. E mais importante ainda, quem você escolhe ser no caminho. Conceição Aparecida dos Santos, 73 anos, ex-faxineira, conselheira, diretora, e principalmente, uma mulher de fibra que nunca perdeu sua dignidade.